Bom dia, boa noite a todos. Com imenso prazer, estamos aqui novamente falando um pouquinho sobre a doutrina espírita. Então, Adriano, quem fala com você, sou um trabalhador do Candeia de Maria, da Fraternidade Espírita, e a gente vem aqui então hoje fazer uma introdução do que é o ESD, porque às vezes a gente ouve falar no ESD durante da palestra espírita e a palavra ESD, né, ela tem um significado. Então a gente vai aqui entender o que é esse ESD para que vocês fiquem um pouquinho mais tranquilos na tomada de decisão, explicar a importância dele para o espírita iniciante, mostrar que esse curso tem uma organização e também incentivar, né, a prática do estudo contínuo. Então, todos os espíritas que participam de algum grupo ou de alguma casa, eles passaram pelo crivo do ESD, né? Ou seja, eles acabam fazendo esse introdutório, né? E eu chamo muito o ESD como uma porta que se abre para que a gente entre na casa espírita. A partir desse momento, a gente começa a fazer parte de um grupo de estudo na doutrina espírita. Então, ESD, estudo sistematizado da doutrina espírita, por isso que se chama ESD. Então, bem-vindo a todos que estão vendo esse vídeo por motivo de, às vezes, estarem pensando em entrar no ESD. Então, sou muito grato a tudo que o Candeia tem proporcionado para mim e para minha família. E, principalmente, até digo assim que há 7 anos atrás iniciei no primeiro ESD, que foi a primeira turma, e agora venho convidá-los a fazer parte da terceira turma do ESD do Candeia de Maria. Então, estou nesse momento como monitor nessa segunda turma e agora a gente vai participar mais uma vez como monitor nessa próxima turma que se inicia. Então, eu começaria dizendo para vocês o seguinte, né? Falando de ESD. Lá em João 8,32, ele nos traz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o que isso tem a ver com o ESD? Tem a ver com a ideia de que, né, a gente, quando tem dúvidas sobre quem somos, para onde vamos, como nascemos, o que viemos fazer aqui na Terra, o que acontece depois da morte, então essa é a verdade que a gente vai buscar durante os nossos encontros do Oeste. Claro que a gente não vai ter resposta para tudo. A doutrina espírita já deixa bem claro que ela tem resposta, tem perguntas para tudo, mas não tem resposta para tudo. Então, que fique bem tranquilo isso, e a gente vem aqui falando que realmente a gente quer nos libertar com a verdade, ou seja, com aquilo que a doutrina espírita está nos trazendo ali de revelações. Beleza? Até aí bem tranquilo, né? Então, o que é o Oeste? Então, para a gente fazer um paralelo bem bacana aqui, a gente fazer uma analogia desse estudo sistematizado, para a gente entender isso, o ESD é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, ele foi implementado nacionalmente pela Federação Espírita Brasileira, ou seja, a FEB. Né? Então, a gente no movimento espírita tem muitas siglas, isso a gente vai estudando também durante os encontros do ESD e até tem uma parte, um roteiro, um módulo do ESD que fala sobre o movimento espírita e a gente vai estudar isso lá também. Então, em 27 de novembro de 83. Então, método sistematizado, progressivo e participativo. Por quê? Porque a gente parte do pressuposto do tríplice aspecto da doutrina espírita. Então, às vezes é novo o tríplice aspecto, mas a gente já escutou várias vezes nas palestras, né, o aspecto religioso que nos liga a Deus, né, que nos liga a Jesus, o aspecto da ciência e também o aspecto filosófico. Então, são os três aspectos que a gente tem que ser alicerçado. Por isso que tem sistema, né, ou seja, uma metodologia, ele é progressivo e ele é participativo, né, com o conjunto de todos os irmãos que estão naquele dia de encontro, é que a gente vai explorar todas as nuances desses temas que são maravilhosos dentro da doutrina espírita. Então, qual que é o objetivo do ESD? É aprofundar o conhecimento da doutrina espírita baseando-se nas 5 obras fundamentais de Allan Kardec e proporcionar a reforma íntima dos seus participantes através da fé raciocinada. Então, mais uma vez, a gente faz a junção do tríplice aspecto usando 2 aspectos aqui, ou seja, a fé e o raciocínio. Então, é algo que vai nos ligar através do pensamento e a gente entendendo aquilo para daí sim a gente ter fé porque a gente conhece.
essa verdade que vai nos libertar. Então, quando fala aqui de obras fundamentais, não temos somente Allan Kardec, a gente tem algumas obras de Chico Xavier, de Valdo, entre outros espíritas de renome que trouxeram, então, psicografias do mundo espiritual que trazem todas essas ideias que a gente vem estudando durante esses 3 anos de IEST. Beleza? Então vamos para o próximo então. Por que estudar a doutrina espírita? Então é bem interessante essa pergunta. Estou ali na palestra, estou vindo tomar o meu passe, escutar a palavra de Jesus, de Deus, está tudo certo, mas por que eu tomaria essa decisão? Porque ele traz um entendimento mais claro da vida espiritual. Então tem coisas que na palestra você não pode erguer a mão e perguntar para o palestrante, porque ali é ele que está expondo o assunto. Então ele não é aberto. Aqui no ESE a gente vai ter toda a passagem do material escrito didático e vai ter o tempo de a gente trocar as ideias, de vocês serem os autores daquilo que a gente está trabalhando naquele momento. Então até aí tranquilo também. Então ele vai trazer para aqui no ESD a elucidação sobre reencarnação, que às vezes é algo que é um pouco mais difícil de ser entendido durante uma palestra, lei de causa e efeito, mediunidade, evolução espiritual, evolução moral, intelectual, reforma íntima. Aqui ele está falando que o Wesley nos auxilia a prática do Evangelho de Jesus no cotidiano, porque Jesus já nos fala em algumas passagens do Evangelho. Ele não quer que a gente simplesmente ande nas pegadas dele, ele quer que a gente faça tudo o que ele fez, seja bondoso, caridoso. Então esse Evangelho na prática, não só a gente ali na frente falar bonito, tem que realmente colocar em prática. Então fortalece a fé raciocinada mais uma vez, e esse estudo então ele é um instrumento para a preparação de trabalhadores em todas as áreas da instituição espírita, contribuindo então para o desenvolvimento das habilidades e da prática da caridade. Quando a gente fala de um trabalhador espírita, provavelmente ele passou por todo esse trâmite de estudo, de Evangelho no Lar, de ESD, de estudo de alguma obra, que lá no ESD a gente vai aprender também. Então, para não ficar muito pesado, isso seria uma filosofia de vida que a gente acaba colocando em prática. Beleza? Então, quando se fala de estrutura do ESD, então o ESD é dividido em módulos, né, ou seja, os tomos, e cada módulo contém roteiros de estudo. Isso é a sistematização. Então, ele está organizado de uma forma para que a gente consiga sempre ter um final, um meio e um início. Ou seja, acaba uma aula, na próxima a gente começa outra no início, para que isso aconteça de forma bem tranquila e aquilo vire um hábito, né, uma rotina daquilo que a gente vem fazendo. É uma sistematização dessa didática de estudo. Então, os encontros nossos aqui do Candeia são às quintas-feiras, das 8 às 9h30. Então, aqui fala, ó, encontros semanais, normalmente entre 1 e 1h30. O nosso é 1h30. E depois esse estudo em grupo, quando a gente está nesse grande grupo, essa turma de ESD, o que acontece ali? Troca de ideias, a gente vai ter leituras, a gente vai ter debates, a gente vai ter reflexões dinâmicas e tudo aquilo que faça com que a turma crie um corpo, né? O grupo crie realmente uma harmonia de família. Fica muito legal. Se eu pudesse falar 1 hora aqui com vocês sobre a importância de estar dentro de uma casa espírita, quem está realmente buscando esse momento e está participando de um grupo de estudo de ESD, é sensacional, tá? A gente só ganha, né? Nós, como monitores, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. Então, a divisão para que a gente possa conquistar realmente esse terreno, né? Essa seara do Mestre Jesus. Então, esse método de aprendizagem em grupo, o que ele vai fazer? Aquilo que eu falei agora, ó, trocar essas experiências. Então, a gente não vai estar num encontro onde só tem teoria, não vai ter prova, né? Não vai ter nada que vá fazer com que alguém reprove, né? A não ser a ausência, a gente vai falar disso à frente. Né? Ele vai trazer questionamentos, ele vai trazer aplicação no dia a dia. Muitas vezes uma pessoa está passando um problema e aquilo é um grupo de família, ela vai passar aquela dificuldade que ela teve, como que ela resolveu, porque o ESD deu ferramentas para ela. Isso é aplicação no dia a dia. Depois aqui vai falar de benefícios. Então, conhecimento sólido da doutrina, porque ele vai trazer algumas obras ali como ideias de que quem termina o ESD nos seus 3 anos
faça ao menos essas leituras, né, as obras básicas, algumas obras de André Luiz, e assim, obras que realmente fazem sentido para você, cada um vai puxar para um viés, né? Formação de base moral e intelectual, então isso é importantíssimo. A gente já vem numa escalada tão grande de busca intelectual e às vezes a gente esquece da parte moral. Então o Wesley está ali para nos chacoalhar e realmente trazer a parte moral também junto. Melhora o relacionamento interpessoal, incentivo da prática da caridade e da fraternidade. Dentro de um grupo de Wesley, a gente sempre começa com pequenas caridades, a gente vai tendo caridade de ouvir o outro, caridade de esperar o outro, ou caridade de entender que alguém tem que te esperar para te alcançar o entendimento, e isso vai fazendo essa melhora interpessoal em cada indivíduo. E vai ter aqui o fortalecimento diante das dificuldades, a resignação, entender o porquê que a gente sofre, o porquê que a gente realmente está passando por alguma dificuldade, ação e reação, algo que eu fiz e que agora eu estou tendo a reação. Então, isso aqui é importante demais, tá? Então, fica aqui mais uma vez o nosso convite para que todos peguem sua ficha de inscrição na secretaria e qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que a gente vai também tirando assim que possível. E depois, o que se espera de vocês, ó? Porque tem o que se espera do monitor, né? Disciplina, comprometimento, assiduidade dele em realmente passar aquilo, né, que está dentro da apostila do S de vocês. E o que, que se espera de vocês? Disciplina, disciplina e disciplina. Ou seja, assiduidade. Não pode ficar faltando por qualquer motivo que não seja um motivo realmente real ali, né? Participação ativa das discussões, então para que vocês participem comigo e com o nosso outro monitor, participação com os colegas, que troquem ideia. Não, mas eu entendi isso de uma forma, então leia de novo, vamos tentar interpretar todo mundo junto. Então essa parte de ser ativo na discussão é que realmente nos faz construir ideias e relacionamentos muito fortes ali dentro da turma. Leitura prévia dos roteiros. Daí eu perguntaria, quando que vocês têm que ler a aula antes de vir para o encontro? Sempre. É uma obrigação de cada um de vocês. É uma responsabilidade, é uma atribuição. Por quê? Porque se você lê o conteúdo e na hora que a gente está falando sobre o conteúdo, você tem subsídios para estar nos ajudando a montar essa participação ativa. Então isso é muito importante. Ah, hoje não deu, fiz uma leitura superficial. Joia, mas na próxima semana tenta se aprofundar na leitura. São leituras simples, são 4, no máximo 6 páginas em um encontro de 1h30, então acredito que todo mundo vai conseguir. Abertura de coração e mente para aprender e compartilhar. Então realmente entender que eu estou ali, vou me entregar, eu acredito, eu confio e naquilo que eu vou me focar nesse momento. Então, por isso que a doutrina espírita ela não julga, ela não traz problemas com outras religiões. Não, eu sou católico, não praticante, e eu quero estudar o Wesley. Tá joia. Ah, eu sou evangélico, eu quero ver o que o Wesley tem para mim, a doutrina. Tá joia. E assim sucessivamente. Né? Então, que a gente venha com o coração aberto. Depois que a gente está com o coração aberto, né, a espiritualidade faz todo o restante do trabalho para nos auxiliar. E para final de mensagem, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, eu tenho uma outra passagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, no item 5. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruir-vos, eis o segundo. Então, dentro de uma turma de ESD é isso. A gente vai nos amar, a gente vai ser fraterno, a gente vai ser caridoso com o próximo, a gente vai ser indulgente, a gente será colega, companheiro e o mais importante, a gente vai nos amar e depois a gente vai nos instruir. A gente vai fazer com que a ideia de um estudo sistematizado da doutrina espírita passe a todos os corações daqueles envolvidos naqueles encontros. Então são 3 anos de duração, só para a gente encerrar, 3 apostilas que a gente acaba no primeiro dia de aula já falando no grupo do WhatsApp que é criado, e assim a gente já acaba vinculando o nome de eu quero apostila, a gente adquire a apostila, ela vem com um custo, bem dizer, zero de lucratividade, e aquela lucratividadezinha que fica da apostila fica em prol da casa aqui também do Candeia de Maria. Mas não é nada assim que vá ser
um custo. Ele é gratuito, né? Totalmente gratuito o ESD. Né? O que a gente só espera de cada um de vocês é realmente essa entrega de amor, carinho, de realmente entender aquilo que vocês querem, aquilo que vocês buscam. Se realmente a doutrina espírita pode lhe dar isso, então a gente estará aqui de portas abertas, de braços abertos, para ofertar então mais essa turma de ESE 2026, que com muito amor e carinho o Candeia e toda a equipe espiritual aqui está preparando e trazendo para a população aí, para os nossos irmãos de jornada. Então fica aqui o meu abraço fraterno, o meu carinho, o meu respeito por cada um de vocês e pelo tempo, e espero que muitos de vocês a gente se encontre aí em 2026, a partir de fevereiro, aqui no Candeia, às quintas-feiras, 20 às 21h30, sem faltar nenhum dia, que esse seria o objetivo maior, né, a meta maior a ser alcançada. Meus irmãos, então seria isso. Fiquem todos com Deus e que a gente possa acreditar que através da nossa reforma íntima a gente pode melhorar o mundo das pessoas que estão ao nosso redor e, em consequência disso, o nosso também. Que assim seja e muito obrigado.